1 Pedro, capítulo 2, versículo 9 ao 12, diz assim: Mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós, que em outro tempo não éreis povo, mas agora sois povo de Deus, que não tinhais alcançado misericórdia, mas agora alcançastes misericórdia. Amados, peço-vos, como a peregrinos e forasteiros, que vos abstenhais das concupiscências carnais que combatem contra a alma, tendo o vosso viver honesto entre os gentios, para que naquilo em que falam mal de vós, como de malfeitores, glorifiquem a Deus no dia da visitação, pelas boas obras que em vós observem. Qual é o seu pedigree espiritual? Qual o seu pedigree? Normalmente essa palavra a gente ouve falando sobre cachorros, cães. Na verdade, compete a qualquer animal. Está falando sobre a linhagem, os ancestrais passados desse animal. E hoje eu queria falar sobre a geração eleita, que o apóstolo Pedro menciona no versículo 9. Vós sois a geração eleita. Entender as nossas origens, compreender e saber das nossas origens, vai nos ajudar a ser aquilo que devemos e precisamos ser. Então Pedro começa logo no versículo 9 falando sobre o povo adquirido. Mas vós sois a geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo adquirido. Então Pedro aqui, ele começa a descrever essa geração eleita. O que exatamente é essa geração eleita? E ele então começa a falar de certos aspectos. Ele usa palavras bastante distintas e propositais. Mas entenda isso. Se você é salvo, você faz parte da geração eleita. Não é que você vai fazer, você já faz parte da geração eleita. Essa palavra geração, ela é a tradução da palavra grega genos, que vem de genis, que significa semente. Semente. Então, quando fala aqui que a geração está falando sobre a semente, sobre a linhagem, inclusive essa palavra genos é traduzida em outros lugares do Novo Testamento como casta, como linhagem, descendência, ou simplesmente como alguém que é natural de. Natural de Chipre, natural de Ponto, natural de não sei aonde. Então, esse natural de é a mesma palavra que é traduzida como geração, é a palavra genos. Você tem uma ideia do que Pedro está se referindo aqui. Então, a geração eleita está falando sobre o nosso DNA espiritual, de onde nós vemos aquilo que nós herdamos, e nós somos escolhidos, nós somos separados como um povo. E se você é salvo, você faz parte, dentre outras coisas, do sacerdócio real. Pedro fala, mas vós sois geração eleita. Aí ele diz, o sacerdócio real. Real, não real de verdadeiro, real de realeza. Porque é Jesus, nós somos sacerdócio real, que estamos a serviço do rei. Então nós temos um sacerdócio real ligado a Jesus, o nosso rei. E a palavra sacerdócio, ela se refere a um intermediário. Um sacerdote, ele intermedia. Jesus é o sumo sacerdote, é ele que intermedia Deus Pai e nós. Só tem um caminho, só tem um mediador, que é Cristo. E ele é a porta, ele é o caminho. Então ele é o sumo sacerdote. É o que nos liga a Deus Pai. Mas se Cristo é o sumo sacerdote, nós somos sacerdotes. Como assim, pastor? Como que eu sou um sacerdote? Nós ligamos
quem não conhece Cristo. Nós ligamos as pessoas perdidas, as pessoas do mundo. Nós somos os sacerdotes para Cristo. E Cristo é o sumo sacerdote que nos liga a Deus Pai. Então nós temos um sacerdócio, nós somos os intermediários. Como que alguém vai chegar a Cristo? Pergunte a si mesmo, eu não quero que você me responda agora, mas na sua cabeça, pergunte-se, como foi que você veio ao conhecimento do Evangelho? Como foi que você veio à salvação? Como foi que você encontrou o caminho para o céu? Foi através de um sacerdote. Eu não sei quem foi, talvez foi o pastor, ou eu, ou um outro pastor, talvez foi um irmão da igreja, uma irmã, mas seja lá quem for esta pessoa exerceu o papel de sacerdote. Ela ligou você a Cristo. E Cristo nos liga a Deus Pai. Então, se você é salvo, você faz parte dessa geração eleita. Se você é salvo, você é um sacerdote real. Aí eu pergunto, quem você está ligando a Cristo? Quem você está intermediando? Porque você é geração eleita. Você é sacerdote real. Somos membros de uma nação. Pedro continua, vós sois geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa. Outro aspecto da geração eleita é que nós somos parte de uma nação santa. A palavra nação é a palavra grega ethnos, é onde nós tiramos a palavra etnia, e diz respeito à nacionalidade e às características da nacionalidade. Se você vê alguém que é da etnia indígena, por exemplo, eu estou generalizando aqui, então a etnia indígena tem certas características. Tá? Eu não estou familiar com todas elas, mas eles, por exemplo, fazem ururu e esse tipo de coisa, e arco e flecha, e pé na cabeça. Eu estou sendo bem básico aqui, mas são características. Se você é da etnia chinesa, por exemplo, dá para saber. Do jeito que você fala, você não pronuncia o R, só o L, nós sabemos disso. Tá? Você tem o olho puxado, na verdade. Então, etnia, característica. Nós fazemos parte da nação santa. Qual a característica dessa etnia? Santidade. Nação santa. O que deve caracterizar essa geração eleita é santidade. Nação santa. Etnia, ethnos, santo. É o que deve caracterizar o povo de Deus, é o que deve caracterizar a geração eleita, o que deve caracterizar todo mundo que é salvo. Sem exceção. Se você é salvo e você faz parte da nação santa, então devemos agir como tal. Devemos agir como parte dessa etnia santa. E todo crente, seguindo aqui a sequência, geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo adquirido. Todo crente, todo membro dessa nação, dessa geração eleita, é por natureza, ou tem por natureza, um dono. Como é que é, pastor? Tem um dono? Você tem dono. Por isso que Pedro fala, povo adquirido. A palavra adquirido quer dizer justamente isso, comprado. Eu adquiri alguma coisa. Isso foi adquirido. A igreja recentemente adquiriu um sistema de geração solar. Foi adquirido. Alguém deu para a gente? Não. Alguém emprestou para a gente? Não. Foi adquirido. A igreja comprou. Comprou. Lá em 1 Coríntios 6, versículo 20, diz assim, porque fostes comprados. Diz na lata, na cara. Porque fostes comprado. Por bom preço. E essa palavra bom preço não quer dizer que foi uma pechincha, um precinho bom. Esse bom quer dizer alto, caro. Não foi barato. Porque fostes comprado por um bom preço. Agora note que começa com porquê. Então, por que nós somos comprados por bom preço? Aí segue, glorificai, pois, a Deus.
Então, essa nação, esse povo adquirido, tem como função glorificar a Deus. E continua, porque fostes comprado por bom preço, glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito. Nós precisamos glorificar a Deus no nosso corpo, no nosso espírito. Então, essa conversa de que, mas o meu corpo é minha vida, eu faço o que eu quero. Não, se não estiver glorificando Deus. Mas por quê, pastor? Porque fostes comprado. Por que fostes comprado? Glorificai, pois. Então glorifique. Você foi comprado. Se esse sistema solar foi instalado, se ele não gerar energia elétrica, o que nós vamos fazer? Pegar um martelo, subir lá em cima e quebrar tudo. Mas deixa que eu faça, vá? Ninguém faça isso, deixa por minha conta. Mas Deus, na sua graça, mesmo que você não glorifique a Deus, mesmo sendo comprado por um alto preço e não glorificando Deus, no corpo nem no espírito, Deus ainda vai tê-lo como filho. Não é maravilhoso isso? A nossa salvação não é dependente de nós glorificarmos ou não Cristo no corpo ou no espírito. Agora veja bem, vou terminar o versículo. Glorificai, pois, a Deus no vosso corpo, no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. Pastor, a minha vida não é a sua vida, é de Deus. Mas o meu corpo não é seu corpo, é de Deus. Mas o meu espírito não é seu espírito, é de Deus. Pertencem a Deus. Por quê? Porque foi comprado. Mas eu não gosto dessa conversa. Você não tem que gostar, você foi comprado. Mas antes eu era livre. Não, antes nós não éramos livres. Antes nós estávamos no domínio do diabo e das trevas. O ser humano nunca é livre. O ser humano nunca foi livre. Nós saímos do reino das trevas, dos laços e das garras, do controle do diabo, e nós entramos no glorioso reino de luz de Cristo. Nós só mudamos de dono. Nós fomos comprados. Nós fomos adquiridos. Nós pertencemos. O nosso corpo e o nosso espírito pertencem a Deus, porque Ele comprou. Então, isso é o que caracteriza o povo adquirido, que é essa geração eleita. Geração eleita. Então, nós temos um povo que compõe a geração eleita, mas a geração eleita também tem um propósito. Tem um povo e tem um propósito. Versículo 9, mais uma vez. Para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou. Então o versículo 9 mostra que é um povo e que é um propósito. Deus nos salvou muito mais, para muito mais do que apenas nos livrar do inferno. Muito bom que a salvação nos livra do inferno. Muito bom, maravilhoso. Top. Adorei. Mas não para por aí. Não para por aí. Continua. Para quê, pastor? Para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou. E aí fala que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Então veja bem, antes de estarmos na maravilhosa luz da salvação da geração eleita, onde estávamos? Nas trevas. Ele nos chamou das trevas. Nós não éramos livres, nós estávamos em trevas. Nós pertencíamos às trevas, nós andávamos nas trevas, mas Ele nos salvou e nos levou para o sua gloriosa, sua maravilhosa luz. E nós fazemos parte da geração eleita, do sacerdócio real, da nação santa, do povo adquirido, que tem o propósito de anunciar. Anunciar o quê? Anunciar as virtudes daquele que vos chamou. Essa palavra anuncieis é a palavra grega ek agelos. Ek agelos. Ek é uma preposição que significa, que dá a direção. Por exemplo, em português nós falamos explosão. Tem implosão e tem explosão. Pois bem, esse explosão é justamente usando essa preposição grega de ek. É a direção.
Quando você explode alguma coisa, quando alguma coisa explode, lança e divulga e joga coisa para longe. Pois bem, exatamente aqui, nós somos chamados para sermos ágelos. A palavra ágelos significa mensageiros. Nós devemos ser mensageiros que estão lançando, que estão anunciando, por isso que usa a palavra anunciar, muito corretamente, muito propriamente. Anjos, na Bíblia, a palavra anjo, na realidade, significa mensageiro. E lá em Apocalipse 2 e 3, recentemente acabamos uma série sobre as igrejas de Apocalipse 2 e 3, mas vocês vão se recordar que os pastores das igrejas são chamados de anjos. E ao anjo da igreja em Éfeso, ao anjo da igreja em Tiatira, ao anjo da igreja... Então era o anjo da igreja, e aquele anjo era o pastor. Em outras palavras, eu sou um anjo. O pastor está parecendo mais um diabo. Eu sei, mas eu sou um anjo. Por quê? Eu sou um mensageiro. Note, Deus tinha uma carta para mandar, uma mensagem para mandar para a igreja. Mandou para quem? Para o anjo. Para o anjo. Porque o anjo quer dizer o quê? Mensageiro. Então, quando alguém fala, eu não preciso de igreja, eu não preciso de pastor, Deus fala comigo direto. Não fala não, filho. Fala não. Ele pode falar direto através da sua palavra? Pode. Tá? Mas uma mensagem de Deus é dada pelo anjo. Isso eu estou dizendo, a Bíblia que fala. Mas enfim. Você anuncia as virtudes. Virtudes quer dizer o valor, o louvor, o que tem de bom. Você anuncia o que Deus tem feito na sua vida. Você anuncia o que Deus tem feito pelo mundo. Você anuncia o Evangelho, que é uma coisa mais importante, mais valorosa no mundo do que o Evangelho. A coisa mais cara no mundo é o Evangelho. Por quê? Porque custou a vida de Cristo. Nós estamos anunciando, estamos sendo mensageiros, porque isso faz parte da função da geração eleita. É um povo adquirido. Nação santa. Para quê? Para anunciar as virtudes daquele que nos chamou. Nossas vidas devem refletir esse propósito. Eu entendo, todos nós temos que trabalhar, estudar, tomar conta da família, tomar conta de uma série de coisas, responsabilidades. Sim, sim, sim. Isso é importante. E Deus sabe disso. E não devemos negligenciar esse aspecto. Mas em algum lugar do meio da nossa existência, nessa terra, deve haver anunciar. Deve haver um tempo, uma ocasião, um ministério, um tempo que é separado, um tempo que é santificado. Santificado quer dizer separado. É um dos sentidos de santificação, é separação, é colocado ao lado. Nós devemos santificar algum tempo em nossas vidas para anunciar, porque foi para isso que nós fomos chamados, adquiridos, comprados. É para isso que serve a geração eleita. Note que Deus não fala aqui que a geração eleita é para louvar a Deus. Devemos louvar a Deus? Claro que sim. Mas não é o principal. Hoje em dia, tem igrejas e crentes que pensam que a única função do crente é louvar a Deus. Não estou dizendo que não é. Devemos louvar a Deus. Mas a grande parte do louvor, e o louvor verdadeiro, não tem nada a ver com música. Fique bem claro isso. Louvor pode ser música? Pode. Pode ser canto? Pode. Mas o louvor mais importante é o louvor da sua vida. É uma vida que louva, uma vida que reflete, uma vida que anuncia as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Isso é louvor. Isso é o verdadeiro louvor. E muitas vezes pessoas trocam. Ficam só cantando, louvando, e aí exageram, começam a dançar, a rebolar, a coisa fica esculhambada. Mas mesmo que não fique esculhambada, o louvor verdadeiro é uma vida que anuncia as virtudes daquele que nos chamou. 1 Coríntios 10, versículo 31. Portanto, quer comais, quer bebais, ou façais outra qualquer coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Fazei tudo para a glória de Deus. Tudo que a gente faz deve ser para a glória de Deus. Tudo. Não algumas coisas. Tudo.
Façais tudo, tudo que nós façamos. Você vai trabalhar, glorifique Deus no trabalho. Como? Chegue na hora certa, sai na hora certa, seja honesto, não arrume confusão, não arrume rebeldia no trabalho, não fique reclamando disso, daquilo. Ah, pastor, como meu trabalho não presta, procure outro. Ninguém te forçou a trabalhar lá. Está estudando? Respeite o professor. Está estudando? Estude, tire nota boa. Se comporte, trate seus colegas no corpo docente com respeito, com cortesia. Sabe o que é isso? É glorificar Deus em tudo. Os seus vizinhos no trabalho, no seu lidar com fornecedores, vendedores, glorifique a Deus em tudo. Isso é louvor. Essa é a nossa função. Glorificar a Deus em tudo. Muita gente acha que pode viver uma vida mundana, igual o cão de segunda a sexta, aí chega domingo, vou lá para a igreja, Jesus para cá, Jesus para lá, pronto, louvei Deus. Aí segunda-feira começa com a nojeira mundana, tudo de novo. Isso não é característica da geração eleita. Não foi para isso que nós fomos comprados, adquiridos. Não foi. Colossenses 3,17. E quando fizerdes, e quanto fizerdes por palavras ou por obras, fazei tudo em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus Pai. Como é que você dá graças a Deus Pai? Fazendo tudo em nome do Senhor Jesus e glorificando Deus. O que quer dizer isso? Fazer tudo no nome do Senhor Jesus. Não quer dizer que você vai contar uma mentira em nome do Senhor Jesus. Ah, eu menti em nome do Senhor Jesus, então está tudo certo. Não é isso que está falando. Tudo que você falar ou fazer deve estar de acordo, em paralelo, em sintonia e harmonia com o que Jesus representa. Então não faça algo que Jesus não faria. Não fale algo que Jesus não falaria. Fazei tudo em nome do Senhor Jesus. É como um policial. Um policial pode chegar para você e falar, pare em nome da lei. Ou seja, não é ele. Ele está agindo em nome da lei. Com a autoridade e na autoridade da lei. Nós também devemos agir em nome e na autoridade, em harmonia com a lei. Por isso que é ilegal algum policial, seja o que for, cumprir ou exercer um mandado ou prisão, ou seja lá o que for, que seja contrário à lei. Eu sei que no Brasil hoje virou festa, né? Cada um faz o que quer e está tudo bem. A lei foi-se embora. Mas quando fala aqui, fazer tudo, falar tudo em nome do Senhor Jesus, é justamente isso. Devemos fazer e falar e fazer coisas que estejam em sintonia e harmonia com Jesus Cristo. Que ele concordaria, que ele aplaudiria. Nosso propósito é falar e agir de tal modo que as pessoas enxerguem Cristo em nossas vidas. Por isso que diz, fazei tudo em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus Pai. A nossa vida reflete Cristo. Nossa vida reflete as qualidades inerentes a Cristo. Voltando à descrição da geração eleita, sacerdócio real, nós estamos intermediando. Nação santa. Nossa etnia deve ter a característica de santidade e um povo adquirido. Se somos adquiridos, devemos glorificar a Deus no corpo e no espírito. É isso que estamos fazendo, porque esse é o propósito. Nós temos um povo adquirido, nós temos um propósito. E no versículo 10 nós temos um passado. Todo mundo aqui tem um passado. Uns têm mais passado do que outros. Eu, por exemplo, será que eu tenho mais passado? Quem tem mais passado do que eu, levanta a mão. Ninguém, pronto, ganhei. Eu ganhei, vou ganhar o prêmio do que tem mais passado. Alguém como a Sofia, por exemplo, tem pouco passado. Quantos anos, Sofia? 12?
Não, só tem 12 anos de passado. Deixa eu ver, o que mais aqui? Herbert, não, deixa eu ver. Michael, quantos anos de passado você tem? 14. Pois é. O seu pastor tem 35 anos de passado, de cada lado, né? Certo? Então veja bem, uns têm mais passado, no caso 58, outros têm menos passado, mas todo mundo tem passado. E eu não fico contente em dizer que nem tudo do meu passado é algo que eu me orgulho, é algo que glorificou a Cristo, mas está no passado. Está no passado. Versículo 10. Vós que em outro tempo não erais povo, mas agora sois povo de Deus, que não tinhais alcançado misericórdia, mas agora alcançastes misericórdia. 2 vezes Pedro fala, mas agora. Mas agora. Antes nós não tínhamos parte dessa geração eleita. Antes nós não fazíamos parte do sacerdócio real. Antes nós não éramos da nação, etnia santa. Antes nós não éramos um povo adquirido. Mas falando pessoalmente. Mas agora nós somos. Eu já compartilhei muitas vezes que no dia que eu fui salvo, de 21 de julho de 91, 1991, uma grande sensação, uma realização, mas agora. Estava bem claro para mim, mas agora sou crente. Mas agora alguma coisa mudou. Mas agora. Foi um partir de águas. Passado, mas agora eu tenho um futuro. Mas agora o que eu vou fazer? Pedro fala, em outro tempo não eras povo. Não era. Mas agora eu sou. Talvez você foi salvo como eu há 20, 30 anos atrás. Talvez você foi salvo algumas semanas atrás. Mas agora. Se você foi salvo há 10 anos atrás, mas nunca teve um mais agora, momento mais agora, um partir de águas, um divisor de águas, um momento que foi aquela diferença. Que você deixou o passado para trás. O destino é mais importante do que a origem. E o fim é mais importante do que o começo. O começo é importante. A origem é importante, mas o destino é mais importante. O começo é importante, é bom começar bem, mas é melhor terminar bem. Conhecer o passado, como disse, nos ajuda a traçar a direção. Eu sei do meu mais agora, eu sei de onde eu vim. Isso me ajuda a traçar a direção para onde eu vou. E se você não entende essa mudança, você pode se perder no caminho. Lucas 9 e versículo 58, Jesus está falando com algumas pessoas, mas o que ele realmente está tratando aqui é sobre direção. Olha o que fala Lucas 9. E o versículo 59. Diz que Jesus ele está recrutando pessoas para a obra, recrutando pessoas para a colheita, a grande ceifa. Ele chama alguns, outros se oferecem. E o versículo 29 diz assim: E disse a outro, segue-me. Mas ele respondeu, Senhor, deixa que primeiro eu vá a enterrar meu pai. Mas Jesus lhe observou, deixa aos mortos o enterrar os seus mortos. Porém tu vai e anuncia, interessante, a palavra anuncia, anuncia o reino de Deus. Disse também outro, Senhor, eu te seguirei, mas deixa-me despedir primeiro dos que estão na minha casa. E Jesus lhe disse, ninguém que lança a mão do arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. Jesus está falando sobre direção. Não ereis do povo, mas agora.
Aqui tem alguém que estava, duas pessoas que nós lemos aqui, que não estavam olhando para frente, estavam olhando para trás. Eu vou lhe seguir, mas primeiro deixa eu enterrar meu pai. Eu vou lhe seguir, mas deixa primeiro eu me despedir. Eu já preguei sobre esse texto antes, e eu sinto que eu devo explicar, porque quando eu li isso pela primeira vez, mais de 30 anos atrás, eu li e falei, como Jesus é bravo. Como Jesus está sendo pouco razoável. O coitado do homem, morreu o pai, não pode enterrar o próprio pai. Não, aqui não tinha, nessa história aqui não tinha defunto nenhum, ninguém morreu. E por que esse outro aqui está dizendo, deixa eu enterrar meu pai? Ele está dizendo assim, deixe meu pai morrer. Aí eu enterro ele, recebo a minha herança, aí eu te sigo. Ele estava de olho na herança. O pai dele estava Vivinho da Silva. E se o pai dele estivesse por perto, ele estava assim, ó. Tipo filho pródigo. Quero logo minha herança. Pois é. Por que será que ele fez isso? Ele estava falando a judeus. A maioria da nação judaica não era e hoje não é fã de Jesus. Tanto que disseram o que para Pilatos? Crucifica-o. Solta o ladrão. Tão contemporâneo, mas enfim. Solta o ladrão. Quem clamou isso? O povo judeu. Se esse jovem aqui fosse seguir a Cristo, ele provavelmente seria o quê? Deserdado. Então ele falou, se o pai morrer, eu garanto a minha herança, aí eu te sigo, Jesus. Jesus falou, não, deixa os mortos enterrar os mortos. Mas não tinha ninguém morto. O outro queria se despedir da sua família. E Jesus aqui deu o exemplo. Lança a mão do arado. O arado era um implemento que fazia uma cova para jogar sementes. E, geralmente, tinha como se fosse, vamos dizer, uma moto, mas não chega tanto. Mas tinha duas partes, você segurava, tinha um animal que puxava e você que guiava tanto o arado em si e, ao mesmo tempo, você guiava o animal, um cavalo, um boi, um jumento, enfim. Você ia guiando. E aqui Jesus falou, se você está lançando mão do arado, você está soltando o arado para olhar para trás. Falou, não é apto para o reino de Deus. Isso, apto para o reino de Deus, tem nada a ver com salvação. Tá? Apto está falando sobre capacidade e habilidade. O reino de Deus, o contexto desse texto todinho, se você ler depois em casa com calma, está falando sobre a grande seara, a grande ceifa, que tinha poucos obreiros. Tá? E ele fala aqui, inclusive, sobre arado, fazendo relação direta com a colheita, com a ceifa. Tá? Então aqui não é nada a falar com salvação, mas está falando sobre direção. Se você não está anunciando, e se você não está mudando o seu passado, e você muda o passado anunciando. Você anunciava as virtudes daquele que lhe chamou antes de ser chamado? Eu fui salvo com 25 anos de idade. Eu anunciei Cristo uma única vez, nos meus primeiros 25 anos de vida? Não. Que, se você já ouviu meu testemunho antes, foi um outro sentimento que me tomou. Eu estou com 25 anos de idade e nunca fiz nada para o meu Salvador. Nada. Nada que prestasse. Pois é. Deixar o passado para trás é você começar a anunciar, refletir as virtudes daquele que chamou. E se não estiver fazendo isso, pastor? É porque você ainda está vivendo no passado. Você ainda está vivendo como no passado, não anunciando. Você está retrocedendo, você está encolhendo, quando deveria estar avançando e crescendo. Filipenses 3,13. Irmãos, quanto a mim, não julgo que o haja alcançada, mas uma coisa faço. E é que, esquecendo-me das coisas que atrás ficam, e avançando para as que estão diante
de mim. Quem escreveu isso foi Paulo. Paulo tinha todos os motivos para não esquecer as coisas que ele fazia no passado. Paulo, ele segurou as vestes dos que apedrejavam Estevão. Paulo saía prendendo homens, mulheres e crianças, lançando-eles na prisão, muitos deles morreram. Ele perseguia a igreja, mas Paulo falou, sabe uma coisa? Esquecendo as coisas do passado. Sabe por quê? Mas agora. Esqueça o passado. Não viva no passado, não viva como antigamente. Viva depois do mais agora. Anunciando as virtudes daquele que nos chamou para a sua gloriosa luz. Há um povo, há um propósito e há um passado. E há também, por último, um pedido. Pedro aqui no versículo 11 e 12, que nós lemos, ele faz um pedido. Ele falou do povo, falou do propósito, ele falou do passado. E ele resume fazendo um pedido. Versículo 11. Amados, peço-vos. É o pedido. O que ele está pedindo? Peço-vos, como a peregrinos e forasteiros, que vos abstenhais das concupiscências carnais, que combatem contra a alma, tendo o vosso viver honesto entre os gentios, para que naquilo em que falam mal de vós, como de malfeitores, glorifiquem a Deus no dia da visitação, pelas boas obras que em vós observem. Pedro aqui enfatiza o pedido, lembrando da nossa etnia, da nossa cidadania. Ele fala, peço-vos como a peregrinos e forasteiros. Por quê? Somos uma geração eleita, somos uma nação santa, somos um povo adquirido, nós somos forasteiros. Nós não pertencemos a esse mundo, nós estamos nesse mundo e um dia nós pertencíamos a este mundo, mas agora nós não pertencemos mais ao mundo e nós somos forasteiros e nós somos peregrinos. Peregrinos é alguém que está de passagem, está peregrinando. Estamos nesse mundo de passagem. Aliás, todo mundo, crente ou não, está de passagem, mas para o crente, ele é cidadão estrangeiro, ele é forasteiro. Forasteiro quer dizer literalmente estrangeiro, não é daqui, é de fora. Devido à nossa cidadania celestial, nós devemos abster. O que é abster? Deixar de fazer, deixar de praticar. Do quê? Abstenhais das concupiscências carnais. Carnais quer dizer da carne. Se você for lá em Gálatas capítulo 5, tem uma lista das obras da carne. Tem o fruto do Espírito e as obras da carne. Você vai lá, você lê, mas é isso que está falando. Nós temos que nos abster. Nós temos que dizer não àquelas coisas. Ficar de fora daquelas coisas. Existe grande dano e cria-se grande dificuldade de não atender esse pedido. Que pedido? De abster dessas concupiscências. Quando nós não abstemos, quando nós participamos, quando ao invés de deixar, nós nos integramos, o que acontece é que, ele fala aqui, combatem contra a alma. Quanto mais nós sucumbimos às concupiscências, mais combate, mais batalha, mais dificuldade, mais dano haverá em nossas vidas. Eu vou ler de novo. Amados, peço-vos como peregrinos e forasteiros, que vos abstenhais das concupiscências carnais que combatem contra a alma. Quanto mais concupiscência carnal, mais combate, mais briga, mais luta, mais fraqueza espiritual, mais dificuldade, mais carga, mais peso, menos vitória. Fardo mais pesado. Então temos que abster. Quando abstemos, nós temos menos combate. Nós temos menos resistência. E o resultado disso é uma fraqueza espiritual maior e maior e maior e
maior. E tem muito crente que entra nesse ciclo vicioso. Não abstém, constante combate, fraqueza, menos abster, mais combate, mais fraqueza e a coisa vai do mal ao pior. Por quê? Não estão abstendo. E Pedro pede. Vocês são peregrinos, vocês são forasteiros, vocês são geração eleita, vocês é um povo santo, povo adquirido, nação santa, sacerdócio real. Abstenhais de tais coisas. Do quê? Das obras da carne. Versículo 12. Esse pedido lhe visa manter o nosso testemunho íntegro, que é a nossa função. Versículo 12. Tendo o vosso viver honesto entre os gentios. Nesse contexto, gentios não está falando sobre quem não é judeu, é gentil de quem não é salvo. Tá? Lá no livro de Atos, muitas vezes eles referiam a gentios como quem não era da igreja. Tá? Mas tecnicamente gentil é quem não é judeu. Mas enfim. Para que naquilo que falam mal de vós, como de malfeitores, glorifiquem a Deus no dia da visitação. Pelo quê? Pelas boas obras que em vós observem. Se você não abster, se você participar nas obras da carne, se a sua carne está tão forte que está produzindo as obras da carne, você não vai ter um testemunho. E não pensem que não estão observando. Que aqui fala que em vós observem. Essa palavra observar é uma palavra que é composta de uma preposição, a preposição epi e a palavra optel. Eptioptel. Epi quer dizer em cima. Optel quer dizer literalmente de ótica, de olhar. Eles estão olhando por cima, estão observando. O mundo está nos observando. Estão epioptai. Estão olhando assim, ó. Ah, mas eu não gosto disso. Não muda nada. Estão nos observando. Mas eles não devem, mas estão. Eles não podem, mas estão. Eu não gosto, mas estão. Eles estão observando. E estão glorificando ou não, dependendo de que eles observam em nós. E esse é o pedido que Pedro faz. Pessoas estão nos observando. A vida é minha, eu vivo como eu quiser. Não, a vida não é sua. O seu espírito, o seu corpo pertencem a Deus. Vocês foram, eu fui, nós somos comprados por um bom preço. Nós pertencemos a Ele. Então não é minha vida para viver, mas devo viver minha vida por Ele. Que me comprou, que me salvou, que me chamou das trevas para a maravilhosa luz. Porque fostes comprados por bom preço. Glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. Tá, pastor, mas eu não quero fazer isso. E daí? Vou perder a salvação? Não. Salvação não se perde, salvação é dada. Se não foi dada, foi tomada, então não é de graça. Se não é de graça, então é pelas suas obras. Se for pelas suas obras, ninguém vai ser salvo. Ninguém vai perder salvação. Mas você vai prestar contas. E você vai perder galardão. Ah, pastor, o que me interessa é essa vida. Galardão é para depois. Gente, galardão é para a eternidade. Você quer realmente trocar alguma suposta vantagem nessa vida, que você vai viver o quê? Algumas décadas, em troca de recompensas e galardões e posições e posses eternas e celestiais? Não é muito esperto. Não é muito esperto. Especialmente quando você percebe que sua vida é um vapor. Gente, eu sou avô de 5, 6 netos. Eu, na flor da juventude. Como? Eu não estou gostando do jeito que alguns de vocês estão rindo, não, tá bom? Eu vou prolongar essa mensagem por umas meia hora, só por causa disso. Estou brincando, estamos já chegando, já pousando, mas
Gente, a vida é um vapor. Ela passa num... Não é melhor viver esta vida visando a eternidade? Cumprindo o nosso papel de geração eleita, de nação santa, de sacerdotes reais, um povo adquirido, anunciando as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz? Romanos 14:10. Mas tu, por que julgas teu irmão? Ou tu também, por que desprezas teu irmão? Pois todos havemos de comparecer ante o tribunal de Cristo. Todos havemos de comparecer no tribunal de Cristo. Esse tribunal de Cristo não tem nada a ver com salvação. Esse tribunal de Cristo não é para ver quem é ou quem não é salvo, quem vai ou quem não vai para o céu, porque esse tribunal de Cristo vai acontecer no céu. Então só vai estar no céu quem for salvo. Então esse tribunal de Cristo não é para ver quem é salvo ou quem não é salvo. Todos nós, todos os crentes vão comparecer no tribunal de Cristo. Para quê? Que bom que você pergunta. 2 Coríntios 5:10. Porque todos devemos comparecer ante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o que tiver feito por meio do corpo, ou bem ou mal. Então o tribunal de Cristo é para a gente receber. Pelo quê? Pelo que a gente fez aqui nessa vida, nesse corpo. Como que nós vivemos? Nós vivemos como devemos, como membros da geração, como povo, como sacerdotes, como mensageiros? Não. Eu vivi a minha vida. Você que é crente, acha que pode viver a sua vida? Deixa eu só dar um alerta para você. O dia vai chegar que você vai estar de cara a cara com aquele que morreu na cruz para lhe comprar, para lhe salvar. Aí você diga, era a minha vida, eu vivi do jeito que eu quis. Eu peço que Deus me coloque do seu lado para ficar assim, ó. E aí, responde. Esse dia vai chegar, gente. Se você é salvo, todos hemos de comparecer perante o tribunal de Cristo para prestar contas das nossas vidas. E nós vamos receber ou perder galardão? Eternos. Você pode ter fama, riqueza, posses nessa terra. Um dia vai ficar tudo para trás. Você não vai levar nada. Agora, o que você juntou, o tesouro que você juntou no céu, o saldo você vai ver aqui, ó, no tribunal de Cristo. Esse saldo é eterno, é incorruptível. Jesus falou, o ladrão não rouba, a traça não rói, ferrugem não corrói, a inflação não come, o governo não confisca. Hoje mesmo, eu fiz um pix errado. Eu fiz um pix para reembolsar um irmão e eu mandei para a pessoa errada. O galardão eterno não vai acontecer. O pix nem passa. O pix nem vai. Eu perdi esse dinheiro? Não sei, talvez. Mas o que você tem nesse mundo, o carro enferruja, o dinheiro acaba, a casa se estraga. Percebeu? A casa está sempre estragando, tem que pintar, consertar. Está sempre fazendo alguma coisa que não é eterno. Mas o tesouro que nós ajuntamos no céu é eterno, é incorruptível. Você vive digno de ser da geração eleita? De ser o povo? Tem um propósito? Um passado para deixar e um pedido a atender? Nunca esqueça de quem você é, de onde você é e para onde você está indo. Nunca se esqueça. E se você não faz parte dessa geração eleita, desse povo adquirido, você pode fazer parte, aceitando a salvação que só há em Cristo Jesus. Geração eleita. Vivamos como tais.